De volta já aqui com Bem Assim, olha só, você já ouviu falar em Media Training? Pois é, gente. Tem uma pessoa aqui em Maceió que é especialista nisso e que vai explicar tudo pra gente. Agora, jornalista Isa Mendonça, maravilhosa. Muito bom dia, que prazer receber você aqui no Bem Assim. Bom dia, Mara. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço para a gente falar sobre esse assunto, que é um tema que eu gosto muito, né? Sou jornalista, já atuei em televisão e atuei muito tempo, atuo até hoje na área de comunicação corporativa, então treinar porta-vozes para mim é algo que eu faço com muito prazer, porque eu gosto muito, né? E é muito importante, né, que as corporações, que as empresas, que as companhias tenham porta-vozes preparados para falar com a imprensa, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente chega nisso, mas antes vamos explicar o que é o Media Training, né? Pessoal de casa que ainda não sabe se familiarizar. Bom, se a gente fosse traduzir, Media Training é treinamento de mídia, né? Ao pé da letra é isso. Mas é muito mais que isso, porque é um evento, um treinamento mesmo que a gente faz para ensinar porta-vozes como se relacionar com a imprensa. Pessoas que já fazem o relacionamento, mas às vezes têm muitas dúvidas de como se comportar, do que dizer, às vezes têm medo de falar com um jornalista, né? Mesmo algumas pessoas, alguns assessorados que eu já acompanhei, que já falavam com a imprensa há muito tempo, mas sempre travava, tem o nervosismo, tem o medo, então a gente apresenta técnicas para acabar com isso, né? Para você se relacionar com os jornalistas de forma mais tranquila, mais leve, né? Mais espontânea mesmo. Sim. E até para aquelas pessoas que nunca se relacionaram por medo ou por qualquer outro motivo e que querem começar esse processo aí de relacionamento com a imprensa, seja da TV, rádio, jornal, web, enfim. Tá. Isa, é muito importante, né, que as pessoas elas tenham essa consciência da importância dessa relação com a imprensa. Sim, falar com a imprensa, e é importante que a gente frise isso, Mara. Hoje a gente está no boom aí das mídias sociais, todo mundo só quer falar de mídias sociais, só quer aparecer nas mídias sociais e esquece que trabalhar a comunicação de forma estratégica, ela precisa ser integrada, né? Não somente o online, mas o offline tem que estar, né? Até porque as decisões são tomadas normalmente no offline. Você vê o que está no online, mas decide no offline. Então, trabalhar a comunicação integrada, isso é muito importante para alcançar o resultado esperado, seja na área de gestão pública ou seja para os pequenos negócios, até empresas grandes também. Falar com a imprensa hoje, eu gosto muito de citar o comportamento da população, né? Então, eu acompanho anualmente uma pesquisa que é feita esse ano foi feita pelo Datafolha, que mede o índice de confiabilidade nas instituições. Sim. E a imprensa, ela aparece como uma das instituições mais confiáveis para a população. A pesquisa foi lançada em abril. E a imprensa aparece com 24% da população reconhece a imprensa como uma instituição confiável, inclusive ali no mesmo nível do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? Que aparece com 25% cada uma dessas instituições. Então, assim, é importante falar com a imprensa, porque quando você fala com a imprensa, você adquire credibilidade no que você está dizendo, você se torna autoridade também no assunto, né? Então, estrategicamente, para qualquer negócio e para o órgão público, principalmente, que fala com a sociedade por meio da imprensa, é importante. Mas aí é importante que você esteja preparado para esse relacionamento. Exato, para falar bem, né, com o pessoal de casa que vai estar assistindo, que vai estar escutando, que vai estar lendo você. Você falou sobre essa questão da credibilidade da imprensa. É muito importante também que a gente fale que a opinião pública, ela é baseada... Formada também. Na imprensa, isso, né, Isa? Isso. E muito do que a opinião pública fora da mídia, né, pensa, aparece na imprensa também, né? A imprensa, ela revela, baseia, né? A imprensa revela essa opinião pública, né? E é muito forte essa questão da opinião pública, porque órgãos, mais uma vez citando aqui o Poder Judiciário, né? Quantas legislações a gente tem que exige que se faça, por exemplo, audiências públicas para a tomada de determinadas decisões que vão refletir na sociedade. E isso nada mais é do que ouvir a opinião pública, né? Pois é, para vocês terem noção de como é realmente o universo e é muito importante. Exato. Isa, todo mundo deve fazer Media Training, treinamento? Sim, o Media Training é para qualquer pessoa, inclusive pessoa física ou pessoa jurídica, né? Nas grandes empresas que têm
porta-vozes já estabelecidos, já designados para se relacionar com a imprensa, né? As grandes empresas, elas pensam isso mesmo de forma estratégica. Então, esses porta-vozes, eles precisam ser treinados para isso, né? Não pode chegar no programa de televisão sem saber o que fazer, sem saber para onde olhar, sem saber o que dizer, sem saber como se vestir, por exemplo, porque ali ele está representando, ali é a imagem da instituição, né? E pessoa física também, um profissional liberal, um médico, um professor, um psicólogo, um advogado, todo mundo pode fazer media training. E aí a gente estava falando, né, logo lá no comecinho, que eu queria que a gente voltasse também a citar sobre isso, da importância das instituições, das corporações, enfim, das companhias, das empresas terem porta-vozes preparados, né, para qualquer eventualidade, porque é aquela coisa que a gente realmente não sabe o dia de amanhã, alguma coisa pode vir a acontecer e pode ser que você precise prestar esclarecimentos para a imprensa. Isso, e às vezes a gente esquece que crises podem acontecer, né? Exato. E crises, elas são imprevisíveis, né? A gente não sabe quando a crise vai chegar. Tá aí o caso do nosso craque Neymar, né? Que uma crise que começou nas redes sociais, né? Começou no ambiente online, mas que migrou para o ambiente offline, né? Para as TVs, para os rádios, e todo mundo só fala nisso, né? Então, precisa de fato estar preparado, porque falar com a imprensa em situações mais confortáveis, mais positivas, né? É mais fácil. Sim. Mas quando é numa situação de fato de crise, precisa haver o preparo. E um dos principais erros, Mara, das empresas e das personalidades, das grandes personalidades, é fazer media training quando a crise acontece, né? Então, você já deixou de fazer prevenção de crise, porque media training é prevenção de crise, para atuar na gestão de crise. Então, você vai se preparar com a crise já acontecendo, né? Então, é um erro muito grande. Quando você já poderia estar preparado e quando a crise ia acontecer, né, você simplesmente, não, eu já sei como é que eu devo agir, né, sei como é que eu devo me comportar. Você falou sobre o Neymar e eu até lembrei de um caso bem recente que aconteceu aqui em Maceió, um incêndio que teve aqui no bairro da Mangabeiras, de um apartamento em um prédio, e aí meio que gerou um pouquinho de crise para a administradora do condomínio, porque estavam meio que dizendo assim, mas vem cá, foi erro da administradora do condomínio, não tinha porteiro no prédio, o que foi que aconteceu? E aí, são de casos grandes a também casos pequenos, né, que a gente consegue observar. Exatamente. Esse caso específico do incêndio foi interessante do ponto de vista de análise de crise, porque respingou, inclusive, na empresa que oferece esse serviço de portaria eletrônica, né? E a gente viu nas entrevistas que não havia um certo preparo ali para o relacionamento, para falar com a imprensa, para o posicionamento, né, após o caso. Então, às vezes você acha que está distante, comigo nunca vai acontecer, mas pode acontecer. Exato, a gente tem isso de achar que é só com a pessoa pública, só a pessoa pública que vai poder precisar prestar esclarecimentos para a imprensa. E não é assim, né? A gente, por exemplo, viu agora recentemente aqui em Maceió mesmo, com essa empresa. E você promove treinamentos, né? Sim, nós fazemos um treinamento in company, né? As grandes empresas que precisam treinar porta-vozes, são empresas que têm um grande número de porta-vozes. Nós montamos turmas dentro das empresas para isso e fazemos também treinamentos mais personalizados, mais direcionados para pessoas, até individualmente mesmo, né? Um profissional que queira uma mentoria ou um treinamento prático, porque o Media Training, ele tem a característica de ser um treinamento com conteúdo teórico, mas também prático. Você vai simular ali, vivenciar tudo, como se fosse aqui no estúdio, né? A Mara me entrevistando, e a ideia é essa, a gente leva um profissional do mercado, reconhecido, né? Todos os nossos profissionais são de fato com experiência comprovada, reconhecida, que atuam na área de comunicação, né? Nós temos também a terapia de voz, que é importantíssimo você saber também cuidar da sua voz na hora que você vai falar, principalmente com TV e rádio, né? Temos um outro profissional que é um gestor de autoconhecimento especializado em psicanálise e programação neurolinguística, que ele aborda todas as questões relacionadas à linguagem não verbal, importantíssimo também para o processo de comunicação, e você agora que está aí também entrando nessa área de ensinar a falar bem em público, linguagem não verbal é fundamental.
e fisiognomonia, que é uma ferramenta da PNL, né, um instrumento da PNL, que também ensina você a conhecer um pouco o outro, no caso, o jornalista, que você vai ser entrevistado por ele, através da fisionomia dele, né, de traços da fisionomia, você conhecer um pouco da personalidade dele também. Você fala sobre expressão, comunicação não verbal, e eu lembro que às vezes a gente entrega muito o nosso estado emocional, o nosso humor, através da nossa comunicação não verbal. Na verdade, o nosso comportamento, ele revela todo o nosso estado emocional, né? Tudo que a gente está sentindo ali, se é medo, se é raiva, né? Se é nervosismo, as nossas movimentações involuntariamente, elas estão exibindo isso. Então, você precisa também se conhecer e conhecer que tipo de movimentos você está fazendo que pode estar comprometendo a sua mensagem. Aí, se você não tem técnica, se você não tem conhecimento, se você não tem uma preparação, um treinamento, você pode cometer erros gravíssimos, né? Que podem vir até aí a sujar um pouco a imagem da empresa. Estraga, né? E é o que eu costumo dizer, aquelas empresas, aqueles porta-vozes que tem um assessor de imprensa, né? Que tudo começa com assessoria de imprensa, às vezes estraga aquele esforço incrível que o assessor de imprensa faz, né? Para conseguir os espaços na imprensa, na TV, no rádio, e aí a pessoa vai lá e destrói tudo que o assessor construiu, muitas vezes por falta de preparo. Isa, desafio. 3 principais erros que o pessoal pode cometer quando vai falar em entrevistas e quando vai falar em público. Bom, um principal erro que eu gosto muito de comentar é a falta de conhecimento no que está falando, né? Não estudar aquilo ali que você vai falar. Recentemente eu vi até uma entrevista num determinado telejornal com um especialista em economia e ela estava falando sobre a medida provisória última que foi aí essa polêmica toda para aprovação e a entrevistadora perguntou a ela, mas do que se trata essa medida provisória? E ela ficou... não, é uma medida provisória que vai trazer muitos recursos para o Brasil, mas não disse, porque não sabia o conteúdo, né, dela. Então, a outra pessoa que já deu a ajuda ali e conseguiu fazer com que a conversa fluísse. Então, o primeiro erro é você não estudar o assunto que você vai falar. É importantíssimo, porque a gente não sabe o que vai ser perguntado, né? Normalmente, o repórter ou o jornalista entrevistador, seja de qualquer veículo, de qualquer mídia, ele não diz o que vai ser perguntado, né, com antecedência. Então, você precisa estar, de fato, preparado para tudo que vai ser questionado ali dentro daquele assunto que você combinou com o entrevistador. Muito bem. Uma outra falha, e a gente poderia estar várias falhas, na verdade, por exemplo, para a televisão. Muita gente não sabe se vestir adequadamente para a televisão, né? Mulheres principalmente, então a gente vê mulheres com blusinhas de alça, mulheres com muita estampa, com roupas muito chamativas, porque o que é que a gente costuma dizer? Quem tem que aparecer é a informação, é a mensagem que você quer passar, né? E não o que você está usando, né? Então, coloca um brinco mais discreto, a maquiagem mais discreta, no caso de mulheres, evita roupas muito estampadas, prefere roupas mais neutras, né? Para que, de fato, aquilo que você está falando apareça e o seu objetivo, que é passar a mensagem, você consiga atingir. Eu estava até vendo, antes de entrar aqui no ar, uma entrevista que a entrevistada, ela tentou segurar o microfone, né? Sim, outra coisa, o microfone é do repórter, você não precisa segurar o microfone, não se preocupa com as câmeras, tem os profissionais do estúdio na televisão que está aqui focado, já enquadrou a câmera direitinho, então a conversa é com o entrevistador, né? Olhando para o entrevistador, você está olhando para quem está ali assistindo em casa. Então, alguns itens eu acho que são importantes da gente citar aqui. Dicas essenciais, e aí eu digo mesmo, tá certíssimo. Uma outra coisa, Mara, é achar que todo jornalista está ali para lhe consumir, né? Às vezes, principalmente gestores públicos, acham que os jornalistas estão ali só para... Já vão assim, né? Já vão armados, né? Ou já vão tensos, porque, ai meu Deus, o jornalista vai me pegar, ele quer fazer com que eu escorregue, né? E não é bem assim. A gente sabe que o jornalista está ali para informar e, normalmente, para informar algo que a população quer ouvir. Então, todas as perguntas que vão ser feitas, o jornalista, ele é
é o interlocutor, né? É a pessoinha, né, que escuta aqui a população e É vai o passar, interlocutor, né? então, assim, da sociedade. Então, tudo que vai ser perguntado é algo de interessante, às vezes que o entrevistado acha que é uma bobagem, mas que é uma informação importante para quem está vendo, para quem vai ler o jornal ou o portal de notícias, ou ver a entrevista, né, ouvir também. Só um pouquinho do que é o Media Training, da sua importância aí, para vocês sentirem um gostinho. Mas quem quiser saber mais, Isa, como é que pode fazer, como é que pode contratar, né, o teu treinamento também? Sim, eu posso deixar um telefone, é o 829-9997-1897. Nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento e para contratações também. Muito bem, e lá no Instagram, @IsaMendonça @Isa Mendonça Oficial, isso. Muito bem, gente. E a autoridade aí, viu? Quando a gente fala de Media Training, fica essa dica para você. Se prepare, se anteceda, tá? As crises. Esteja bem, esteja treinado para, caso aconteça, você sair muito bem. Obrigada. Obrigada, Mara, mais uma vez. Muito bom. Obrigada mesmo. Parabéns pelo programa, parabéns à TV Mar. Muito obrigada. Vamos voltar mais vezes. Gostei do papo. Vamos sim, mas tem muitos outros assuntos que dá pra gente conversar. Beleza, obrigada. Obrigada. Viu? Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, pra gente fechar o Bem Assim desta sexta. Vai ter Agenda Cultural já com Breno Leal. Volto já.